Fala tecladista, hoje vou te mostrar 5 dos teclados mais vendidos entre 2 e 4 mil reais. Então se você está pensando em comprar um teclado, não compre antes de ver esse vídeo, que eu vou te mostrar todos os pontos fortes, todos os recursos e diferenças entre os principais teclados no mercado. Dentre eles eu vou te mostrar PSR E583, o Casio CTX 5000, o Roland EX50, o Roland EX20 e o Yamaha EZ310. Então seja muito bem-vindo ao canal. Sou o professor Douglas Pereira, professor de teclado e piano há 30 anos e já tive mais de 100 teclados. Conheço diversos modelos, então vou te instruir e vou te falar sobre os recursos de cada um deles. Já se inscreve no canal, deixa o like e por último não se esquece de clicar no sininho de notificações. E aqui no canal, além de reviews, você tem aulas de teclado, aulas iniciantes, aulas mais avançadas. Aproveita se você quer aprender, tem muitas aulas em alto nível aqui para você. Então vamos para o vídeo. Então vamos iniciar com o PSR E583, que é um dos últimos teclados lançados pela Yamaha. Esse daqui é um teclado arranjador. O que isso significa? Significa que você vai ter tanto sons nele como também ritmos. Tem efeitos, tem muitos recursos, mas eu vou te mostrar por partes e vamos traçar um paralelo entre os 5 modelos que eu selecionei para você. Ele é um teclado que possui recurso de sensibilidade, ou seja, quando você pressiona forte a tecla, o som sai alto, quando pressiona fraco, o som sai baixo. Ele tem ritmos, vamos ver aqui o principal, ele tem botão de articulação. Esse aqui é um recurso que ele cria um efeito de trêmulo no som e é usado em alguns sons específicos. Você nunca vai usar, por exemplo, em piano, a menos que você queira um som extremamente exótico. Tem efeitos DSP. Efeitos DSP é algo que eu não uso nos teclados. Então vamos para os recursos. Ele tem 890 sons, 345 ritmos, sendo que desses 890 sons, o que a gente usa mais é uma meia dúzia de sons. Geralmente a gente usa piano, strings, usa acordeon, algum instrumento de sopro, como trompete. E uma coisa importante, esse teclado ele tem 5 oitavas, significa que ele tem 61 teclas. Talvez uma das suas dúvidas seja, será que eu preciso de um teclado com mais teclas? Se você for tocar músicas clássicas, por exemplo, o recomendado é você ter um teclado com mais teclas, com certeza. Talvez um modelo de 78 teclas, mas a grande maior parte dos teclados vem com 61 teclas, então por isso que você vai encontrar mais opções com esse número de teclas no mercado. Ele tem recurso de articulação, que é um efeito que ele causa quando você pressiona esse botão, o som sai com um trêmulo, sai com algum tipo de efeito. Tem DSP, que é um efeito que você usa geralmente em piano elétrico, então ele vai deixar o piano elétrico mais encorpado ou mais magrinho, de acordo com como você utilizar esse recurso. Ele tem recurso de conexão MIDI, então você pode ligar o teclado num computador para usar alguns aplicativos e alterar funções internas dele através desses aplicativos. Ele tem 2 botões de controle, isso daqui é um recurso bem interessante. Existem teclados sintetizadores e teclados que são arranjadores, como é o caso desse. O sintetizador, ele basicamente é um teclado em que você pode modular os sons e alterar ao seu gosto. Esse modelo vem com esse recurso de sintetização, onde através de 2 knobs, que são esses botões, você consegue alterar os sons. Então você consegue alterar o reverb, o sustain, você consegue alterar o cutoff, o release, que são elementos que formam cada um dos sons. Isso é um recurso bem interessante. Outra novidade desse modelo, que no modelo anterior a ele, que era o PSR E483, você não tinha, é um comando a mais na roda de pitch, que é a roda de modulação, onde você consegue aplicar trêmulo e algum efeito que você programe nele de forma interna. Nós temos aqui então os 2 knobs, temos conexão para pedal de expressão, que é algo básico para um instrumento nessa faixa de valor, e o pedal de expressão é algo programável. Você pode, por exemplo, programar o pedal para dar mais volume no som quando você quiser, para você não ter que girar o botão de volume. Então você consegue fazer isso através de um pedal de expressão. Você também pode programar esse pedal para outras funções, como por exemplo, imagina que eu quero ativar o ritmo de bateria sem pressionar o botão. Eu posso jogar essa ativação para o pedal de expressão. Ou por exemplo, se eu quiser aplicar um efeito a um determinado som, eu consigo aplicar a partir da pressão no pedal de expressão. Ou ainda, se eu quiser colocar um segundo som, uma segunda camada, que é o Dual Voice, eu consigo também aplicar através desse pedal. Aqui nós temos um botão de efeito, onde você consegue aplicar o DSP, o reverb, um chorus, e o painel dele evoluiu bastante. Se você olhar o design em relação aos modelos anteriores, inclusive a cor mudou bastante se você comparar com os modelos antigos, que era uma série cinza claro, não era tão bonito com certeza quanto esse modelo. Ele tem recurso de memorização, onde você tem alguns botões e você consegue programar os ritmos, efeitos, sons e salvar tudo em um botão. Aí no momento que
você precisar ativar todos esses recursos, você simplesmente pressiona um botão e tudo aquilo que você programou vem à tona. Então esse aqui é um modelo bem interessante. Ele tem também um recurso muito interessante, que é o Quick Sampling. Olha o que diz aqui. Explore sua criatividade com a função Quick Sampling, oferecendo a capacidade de gravar uma frase musical e atribuí-la ao botão. Ou seja, você tem alguns botões onde você consegue gravar alguns efeitos, algumas frases, e no momento que você quiser que essa gravação seja executada, você simplesmente pressiona o botão onde você salvou aquela gravação. Isso é o recurso Quick Sampling. Ele tem também a função Looping. Nessa função você consegue gravar um pequeno compasso e consegue fazer com que o teclado fique executando permanentemente em looping. O nome já diz tudo, né? Aqui nós temos o Alt Short Play. Essa função permite que você tenha um acompanhamento automático. Inclusive é uma função que tem na grande maior parte dos teclados. Então não é nenhuma novidade. Aqui nós temos o controle de trilhas, onde quando você coloca um ritmo automático, você consegue eliminar cada um dos sons individualmente. Por exemplo, quando você executa um ritmo no teclado, naquele ritmo geralmente você vai encontrar uma bateria, uma guitarra, um piano, um contrabaixo. Agora vamos dizer que eu não gostei do som do piano que está no ritmo. Eu consigo eliminar somente o som do piano, ou consigo eliminar somente o som de bateria ou de contrabaixo, ou seja, você escolhe quais instrumentos devem ser executados dentro de cada ritmo. Nós temos a função Dual Voice, onde você consegue aplicar um segundo som em cima do piano, por exemplo. Daí quando você toca uma tecla, sai dois sons ao mesmo tempo. Temos também o botão de transposição de oitavas. Vamos imaginar que você pegou o dó mais grave do teclado, mas você achou que não está grave o suficiente. Você consegue deixar muito mais grave, ou consegue deixar todo o teclado muito mais agudo. E assim você tem uma dimensão de oitavas maior. Bom, nós temos aqui o registro de memória, que eu já falei para vocês, onde você consegue gravar tudo aquilo que você programou no teclado em um botão. Nós temos nele a função Split, onde você consegue dividir ele em duas partes, ou seja, você pode botar um som de piano para a mão esquerda, para a mão direita colocar um saxofone ou um outro instrumento. Você pode conectar ele a um computador com cabo USB, ou também pode usar um pendrive para transmitir dados para dentro dele. Você pode botar, por exemplo, ritmos diferentes daqueles que vêm de fábrica. Você pode colocar inúmeros recursos através de pendrive. Nós temos aqui entrada de microfone e efeito vocal. Isso aqui é muito legal porque você consegue conectar um microfone e colocar um reverb, um efeito para sua voz. Então, o som do microfone vai sair no alto-falante do teclado. E se você conectar o teclado a uma caixa de som, obviamente vai sair o som do teclado e da sua voz lá na caixa de som. Mas você ter um microfone diretamente no teclado é algo muito bom porque você consegue ter efeitos. E nem toda caixa de som vem com efeito, então você tem esse recurso no teclado. Inclusive, o volume do microfone é todo colocado no teclado diretamente. Bem, vamos para a segunda opção. Aqui nós temos o CTX 5000 da Casio. Nós temos dois modelos nessa linha. Nós temos o CTX 3000 e o CTX 5000. Os dois modelos são exatamente iguais em relação à estética, em relação à sonoridade, porém o CTX 5000 ele tem alguns recursos a mais. E que recursos são esses? Ele tem alguns ritmos a mais, tem alguns sons a mais. Então é o mesmo teclado, porém a memória interna vem com alguns recursos a mais. Vamos olhar aqui. Bom, esse teclado aqui é muito utilizado principalmente para quem quer usar muito ritmo. Então se você usa bastante ritmo de forró, ritmo de vaneira, qualquer tipo de ritmo, esse teclado ele tem mais recursos nesse sentido se comparado ao Yamaha. Isso porque, além dos ritmos que já vem nele, você consegue criar os seus próprios ritmos, além de você poder inserir novos ritmos com pendrive. Então você não fica limitado simplesmente a baixar ritmos da internet e inserir dentro dele. Você consegue criar um ritmo do zero absoluto. Aqui nós temos o painel dele, onde ele tem basicamente os botões de comando da grande maioria dos teclados, como por exemplo, comando para você ativar e desativar bateria, para você colocar variação de ritmo. Então é aqueles comandos que vem na grande maioria, mas tem alguns recursos aqui que tornam ele diferenciado. Vamos ver aqui, DSP é um recurso bastante comum. Depois nós temos aqui grave frases e reproduza com os pads. Bom, é os mesmos recursos que eu acabei de mostrar no PSR E583. Ele tem 17 faixas de gravação. O que isso significa? Quer dizer que você pode gravar uma bateria, aí você tem uma faixa. Depois você pode tocar um piano em cima dessa bateria, você vai ter aí a segunda faixa. Depois você pode botar um strings, terceira faixa e assim por diante. Então você consegue sobrepor diversos sons criando faixas de gravação. Isso aqui antigamente tinha somente em estúdios. Hoje em dia os teclados já oferecem, então é um recurso bem interessante. Bem,
Bem, aqui nós temos ritmos criados pelo usuário, que eu acabei de falar para você. Depois, ele é pronto para expansão, isso aqui é muito importante. Você pode criar tanto timbres novos, como também ritmos novos, você consegue salvar na memória dele. Então você consegue expandir tudo aquilo que já vem de fábrica. Ele também reproduz arquivos de áudio em WAV. Qual a vantagem do WAV comparado ao MP3? Todo áudio gravado em formato WAV tem uma definição superior se comparado ao MP3, tanto que qualquer estúdio de gravação sempre salva os seus arquivos em WAV e jamais em MP3. Isso porque a diferença em qualidade é muito grande. Bem, vamos aqui para o próximo modelo, então vamos comparando esses recursos. Nós temos aqui o Roland EX50. Esse aqui é um teclado arranjador e ele é um teclado bem interessante, tem algumas coisas aqui que tornam ele realmente diferenciado. Bom, você pode tocar MP3 WAV, você consegue transmitir áudio do seu celular por Bluetooth, para o alto-falante dele. Então, por exemplo, em vez de você escutar a música no celular enquanto toca no teclado, você pode escutar a música no alto-falante do teclado enquanto você toca. Bom, o que mais que ele tem aqui? 256 vozes de polifonia. O que isso significa? Quer dizer que você pode pressionar até 256 teclas ao mesmo tempo e ele vai executar os 256 sons. Obviamente, o teclado não tem 256 teclas, mas eu falei assim só para que você entenda. Ele consegue executar 156 sons simultaneamente, ou seja, você nunca vai ter perda de notas. Embora isso possa parecer um detalhe bobo, tem muitos teclados que quando você toca, eles engolem alguma notinha, ele não executa todas as notas. Isso geralmente em teclados bem baratos. E esse modelo também é bem interessante para quem usa ritmos. Isso porque a Roland se destaca em relação à qualidade do som de bateria e outros sons que ele oferece. A Yamaha também é uma opção bem interessante porque eles têm pianos diferenciados, mas tem pessoas que gostam mais de Roland, outros gostam mais de Yamaha. Eu particularmente gosto muito da Yamaha. Já para ritmo, eu acho o Roland melhor. Então, cada teclado tem suas vantagens. E agora eu vou te falar sobre o EZ310, mas antes de seguir te explicando, se você quiser conhecer o meu curso completo, curso Teclado Master, que vai do zero absoluto até o nível mais avançado, eu te convido a clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Também, se você for comprar algum desses teclados, quiser apoiar o canal, você pode estar comprando através do meu link de afiliado. Vou deixar os links na descrição do vídeo, mas também, logo abaixo do vídeo, você deve ter visto que aparecem algumas imagens, alguns anúncios. Esses anúncios são da minha afiliação, então você pode clicar neles também, você vai estar apoiando o canal. Bom, recado dado, vamos seguir aqui. Vamos agora ver o EZ310. Esse aqui não é um teclado tão popular, isso porque os mais populares da Yamaha é a linha S e a linha E. Por exemplo, você tem o S950 ou o E583. Então essa linha EZ é uma linha um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver por aí. Mas ainda assim é um teclado bem interessante, porque ele tem muitos recursos que a linha E e a linha S não oferecem. Dentre eles, o backlight, onde quando você toca, olha só o que acontece. Aparecem luzes nas teclas. E para que serve essas luzes? Esse teclado ele vem com algumas músicas na memória e ele te ensina passo a passo a como tocar essas músicas. Claro que isso é uma decoreba, não é você aprender com consistência, mas é algo divertido e é legal para quem está começando. Isso porque você bota a tocar cada uma das músicas, ele vai iluminando cada uma das teclas e você consegue ir apertando a tecla correspondente. Eu acho que é bem interessante e é uma proposta válida para quem quer esse tipo de coisa. Aqui você pode ver que ele tem lição em 3 passos, ou seja, tem 3 formas diferentes de aprender a tocar as músicas. Numa das lições, você pressiona o botão, ele mostra a tecla que você tem que pressionar e ele fica esperando até você pressionar aquela tecla. Enquanto você não pressiona, a música não segue adiante. E tem uma outra função, por exemplo, que a música vai sendo tocada, ela não para. As teclas vão sendo iluminadas e você tem que ir apertando rapidamente. Claro que cada função você vai escolher o melhor momento, ou seja, no início você vai escolher a função mais fácil, depois a intermediária e depois a mais difícil. Aqui então você pode ver a tecla iluminada, ele tem resposta ao toque, que é a sensibilidade, então quando você pressiona fraco o som sai baixo, quando você pressiona forte o som sai alto. Vem com 650 sons e é um teclado bem completo, que você tem bastante recursos, mas claro, ele é mais simples, por exemplo, do que o PSR E583, tanto que o valor é bem menor, mas é um teclado bem interessante também. Tem acompanhamento automático. Bom, ele é simplificado, por quê? Porque a ideia desse teclado é entregar um teclado mais fácil de operar, então você consegue encontrar todos os recursos e acionar eles de forma mais intuitiva se comparado a outros modelos da Yamaha. Então, principalmente para pessoas de terceira idade, crianças, é um
teclado bem interessante. Não significa que não dá para adultos de meia idade, dá com certeza, para adolescentes também. E assim como um idoso, por exemplo, teria mais facilidade de operar ele, com certeza um adolescente ou uma pessoa de meia idade vai ter também muita facilidade. Ele tem inúmeros recursos, botão de articulação, efeito DSP, função arpejo. Essas funções todas são efeitos que ele tem. Então, por exemplo, você tem o botão de arpejo. Quando você pressiona uma tecla, ele executa várias teclas ao mesmo tempo. Ele executa um efeito que nós chamamos de efeito arpejo. Tem registro de memória, onde você consegue programar todo ele. Quando você pressiona um botão, tudo aquilo que você programou vem à tona. Ele tem interface USB para você conectar ele ao computador, tem dual voice para você misturar mais de um som, tem conector para fone de ouvido, tem função de gravação, então você consegue gravar, e tem entrada para alimentação com pilhas. Esse aqui é um recurso que você usa somente em extrema necessidade, porque geralmente as pilhas em um teclado desse porte, elas duram entre 2 e 4 horas apenas. Então a pilha você usa, por exemplo, se você for tocar num casamento, falta luz, aí você tem o recurso da pilha, vai salvar você com certeza. E depois aqui nós temos pedais que você pode ou não utilizar, mas se você iniciar a aprender já usando pedal, com certeza vai ser muito melhor para você. Vamos para outro modelo aqui. Agora nós temos um modelo um pouco mais básico se comparado ao EX50 que nós acabamos de ver antes do vídeo anterior. Bem, aqui nós temos o EX20A. Ele é um teclado arranjador também, ele tem sons, tem ritmos, e uma das características dele é que ele tem menos potência de alto-falante comparado, por exemplo, ao Casio CTX5000. Isso porque o alto-falante dele tem 3 watts de potência. Então, um teclado mais modesto em relação à sonoridade. Ele tem polifonia de 128 vozes, significa que ele executa até 128 sons ao mesmo tempo. Tem 671 tipos de efeitos, 10 tipos de reverb e 8 tipos de coros. Ele também executa músicas em formato MP3, WAV e MIDI. Um detalhe importante, o MIDI não é um tipo de áudio, mas sim um tipo de arquivo de comando. Significa que é um arquivo gravado para executar sons do próprio teclado em determinado tempo. Então, o formato MIDI não tem sons no próprio arquivo. Ele simplesmente utiliza os sons do teclado, diferente do WAV e do MP3. Quando você reproduz, o som está todo dentro do arquivo. E uma coisa importante, todos esses modelos que eu mostrei para vocês são interessantes, mas eu não optaria por esse EX20A. Eu acho que é um teclado muito básico, todos os outros compensam mais se comparado a esse modelo. Eu trouxe ele para esse review dos 5 modelos por ele estar entre os teclados mais vendidos atualmente, mas além de ser um dos mais vendidos, é um dos modelos que o pessoal mais reclama em relação a poucos recursos, a qualidade de som, se comparado a outros modelos que tem no mercado. E agora comenta se você já tocou em algum desses modelos, se você gostou, se você se decepcionou. Isso ajuda demais para que outras pessoas que chegam aqui no canal também saibam um pouco da sua experiência. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, por cada like que vocês deixam aqui no canal. Aproveita para assistir as aulas que tem aqui no canal, são aulas bem fáceis, bem tranquilas para você aprender, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!